A cidade é sua. Quem escuta, sabe. São Paulo é conhecida como a cidade que nunca para e os números comprovam isso. Por exemplo, ouça só, em 2025 a capital recebeu mais de 47 milhões de turistas, recorde histórico. Grande parte desse movimento vem dos eventos culturais, musicais ou de negócios. Quer saber mais? Acompanha então a reportagem da Pietra Mesquita. São Paulo não para, do Réveillon na Paulista ao Carnaval de Rua, passando pelos grandes festivais, a cidade se transforma em um grande palco e atrai milhões de pessoas todos os anos. Em 2025, São Paulo fechou com um recorde histórico de 47,2 milhões de visitantes, com impacto direto na economia, mais de 2,5 bilhões movimentados e milhares de empregos gerados, segundo o Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo, com base na plataforma Claro Geodata. E essa movimentação não vem só do lazer, tá? São Paulo também é a capital dos negócios. Congressos, feiras e encontros corporativos acontecem o ano inteiro, atraindo visitantes do Brasil e também do mundo. E olha, a agenda não para. A cidade recebe eventos tradicionais como Fórmula 1, Parada LGBTQIA+, grandes eventos do esporte, festivais de música, além também de eventos internacionais. Tudo isso mantém São Paulo em movimento o ano inteiro. E além dos grandes eventos, a cidade também aposta em festivais gratuitos que ampliam o acesso à cultura. Quem explica é o José Renato Toledo, fundador da Olho Vivo Produções. Importante também lembrar que existem os festivais como Virada Cultural, né? São eventos gigantes que acontecem em São Paulo, de graça para a população e que também ajudam a levar música de qualidade para quem não tem acesso. Mais do que uma cidade turística, São Paulo é uma cidade de oportunidades, onde cultura, entretenimento e negócios se encontram e movimentam uma das maiores economias da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre turismo, vamos falar sobre turismo de negócios, turismo de viagens a passeio, vamos falar do setor de hotéis, bares e restaurantes. O nosso convidado de hoje, deste fim de semana, é o Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Enio, seja bem-vindo, prazer. Como vai, Felipe? É um prazer estar com vocês aqui na TMC. Tudo bem? Bom, vamos começar nossa conversa, a gente tem muitos assuntos para tratar. E eu queria iniciar, então, pedindo para você fazer uma projeção do que você enxerga, do que a Federação enxerga a respeito de 2026. Começar de uma maneira bem ampla, bem geral, falando de hotéis, falando de bares e restaurantes aqui no estado de São Paulo. Ano de 2026 com muita movimentação, porque tem uma Copa do Mundo no meio do ano, tem eleições também. Eu quero saber que tipo de impacto esses dois eventos causam, sem falar um grande número de feriados, porque o ano passado a coisa foi meio pobre de feriado, né? Mas então eu queria que você começasse essa conversa fazendo uma projeção. Pois é, Felipe, esse ano a expectativa do nosso setor é muito positiva. A gente vem ali e já há alguns anos em ciclos de investimento, primeiro na qualidade da oferta do produto turístico, né? A qualidade dos empreendimentos, dos equipamentos, né? Os hotéis, os restaurantes, os bares, principalmente nos grandes centros no estado. Segundo, que o ano passado, um trabalho aí de promoção turística internacional do Brasil, nós batemos um recorde de receptivo de turistas estrangeiros e um aumento também expressivo no turismo doméstico, que é o que sustenta a economia do turismo no país, é mais o doméstico do que a visitação de estrangeiros, que ainda tem muito a crescer, né? E terceiro, o que você falou, é um ano que nós temos aí 30% a mais de feriados durante a semana no estado de São Paulo do que no ano passado. Tem Copa do Mundo, e enquanto para alguns setores o feriado é ruim,
Para nós o feriado é ótimo, é o que a gente quer. A gente trabalha na contramão, né? A imprensa também, né? O jornalista trabalha... É bem verdade. Trabalha no sábado e domingo, né? Nós trabalhamos sábado, domingos e feriados, são os nossos principais dias aí de movimentação. Então a expectativa para esse ano é muito positiva. A gente já teve, a nossa federação está fechando agora, nessa próxima semana emitimos um relatório completo, mas eu já tenho aí umas preliminares dos números. Nós tivemos aí do ano passado para esse um crescimento do nosso setor de hotéis, restaurantes e bares na ordem de 9,72%, quase 10% mais forte. Tivemos o carnaval desse ano agora espetacular, uma movimentação muito positiva, também cerca de 10% maior do que no ano passado. Isso do carnaval por causa da transformação do carnaval na cidade de São Paulo, nos grandes centros. O carnaval mudou completamente. Antigamente a cidade ficava vazia, agora o turista vem para cá, né? A gente compete com o carnaval no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, virou um grande destino de carnaval. Então a perspectiva para esse ano é de crescimento. E tem alguns fatores também, né? O turismo no país, ele já tem uma média constante, na ordem aí de 5% a 6%, dependendo do ano, de crescimento. Todo ano já há muitos, a série histórica é muito positiva. Nós temos um potencial turístico muito grande, mas o turismo requer investimento, requer infraestrutura, requer uma série de coisas que a gente está aprendendo a fazer. E não só de uma maneira imediata, né? Eu imagino que dependendo do investimento, dependendo do seu objetivo, é uma coisa de médio prazo e de longo prazo até. É sempre médio prazo e longo prazo. Como a gente estava conversando, o turismo é um sistema multissetorial muito complexo, né? Não é só comunicação que faz turismo, não é só a vontade do turista que faz o turismo. Se ele não tiver a informação correta, os canais de venda, se o produto que ele está comprando não for um produto muito bem formatado, se a infraestrutura da localidade, segurança, limpeza, transporte não for positiva, se a informação que ele tem lá dos guias, se não tiver um receptivo. Então são muitos agentes que compõem a indústria do turismo. E o Brasil vem crescendo e desenvolvendo nesse sentido. A gente tem uma dificuldade que é justamente o que você falou. O planejamento e o investimento no turismo, ele tem que ser de médio e longo prazo. Ele ultrapassa os mandatos políticos, né, de prefeitos, de governadores, etc. E nas três esferas, né? Nas três Estado, esferas. município, país. Exato. Então, se não há uma continuidade desse processo como política pública, ele acaba não se consolidando, né? Quer dizer, não dá para o turismo alguém levantar a bandeira, no meu mandato eu vou fazer. Se ele não fizer mesmo e não tiver continuidade, não tiver essa estrutura, ele não realiza. Então essa é uma questão que a gente enfrenta bastante. Mas aqui no estado de São Paulo, primeiro o início lá no passado do programa de regionalização do turismo, do programa federal, e depois a própria gestão turística no estado é muito positiva, é muito boa. E hoje nós temos aí diversos destinos no estado, quer dizer, o estado oferece uma infraestrutura turística muito boa em crescimento. E é por isso que a gente vem registrando crescimentos constantes. A expectativa para esse ano é também que a gente chegue aí na casa dos 9 ou 10% de crescimento em relação ao ano passado. Em cima de uma alta de 2025. Em cima de uma alta de 2025, exatamente. Tá. Enio, dá para desenhar, eu sei que vocês têm muitas estatísticas sobre isso, eu queria saber, para o nosso ouvinte, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, se dá para desenhar uma espécie de perfil, ou é muito difícil fazer um perfil só de quem viaja pelo estado de São Paulo. É claro que tem aquela velha lenda de que São Paulo é uma cidade do turismo de negócios e só, e acabou, né, e você mesmo acabou de falar que o carnaval é um contra-exemplo disso, ou seja, as pessoas viajam para São Paulo por lazer. Mas falando do estado de uma maneira geral, né, você também passou pela questão de o doméstico ser o turismo que acaba sustentando os números finais de cada temporada, de cada exercício, podemos dizer assim. Mas existe um perfil predominante de quem viaja, mais negócio, mais lazer, famílias, casais, indivíduos sozinhos. Como que é isso, mais ou menos? Olha, falando um pouco de capital primeiro, logicamente a pujança econômica de São Paulo, naturalmente, sem nenhum esforço, acabou virando um destino de negócio
turismo de negócios muito importante, o mais importante do país, da América Latina, etc. Então isso puxou, quer dizer, você imagina, o executivo sai ou de outro estado, vem do Mato Grosso, vem do Paraná, vem da Bahia, de onde for, ou ele vem de fora do país para São Paulo, ele começa a entender um pouco a dinâmica aqui e ele quer voltar. Ele quer, numa outra oportunidade, trazer família, porque a oferta é muito grande, a oferta cultural, a oferta de lazer, a oferta gastronômica. São Paulo é uma cidade que está entre as principais capitais do mundo na qualidade gastronômica. Não perde para nenhuma das grandes capitais do mundo. Não dá para dizer que você come melhor em Nova York do que em São Paulo. Claro que tem diversidades, diferenças, etc., mas no geral a nossa média é muito alta. E aí essa vocação acabou trazendo também uma outra característica, que são os grandes eventos. Então São Paulo é uma cidade preparada para grandes eventos e a gente tem esses modelos todos, desde das paradas diversas que tem por aí, Fórmula 1, Carnaval, etc. Então é uma cidade que está pronta para receber com oferta o tempo todo. E isso espalha para todo o estado, porque na verdade na política estadual, na regional do turismo, o ideal é que você tenha sempre complementos, né? Você não fique dependendo de um local só. E o estado de São Paulo desenvolveu. Hoje nós temos diversas regiões fortes no turismo, Serra da Mantiqueira, o Polo Cuesta, todo o litoral, quer dizer, diversas localidades com uma capacidade muito grande, aqui perto de São Paulo, Amparo, né? Na gastronomia, nas visitações, aí tem todo tipo de turista, né? A sua pergunta foi do tipo, eu fiz o preâmbulo para chegar lá. Né? Então, primeiro pensar o seguinte: se eu saio de São José dos Campos e vou a Campinas e fico lá, eu sou um turista. Tá. Fico lá uma noite, eu sou um turista. Ou eu sou um visitante, ou eu sou um turista, isso tecnicamente falando, se eu pernoito, eu sou um turista. Por qualquer motivo, né? Então, todo translado, quando você consome alimentação fora do lar, alojamento e, de alguma maneira, os equipamentos da cidade, informação, passeios, etc., você está consumindo. Então, o turismo é para todo mundo. O turismo não tem limitação econômica, idade, gênero, cultural. O turismo é para todo mundo. Lógico, tem gente que pode viajar mais, tem gente que pode viajar menos. Mas é para todo mundo. E hoje você tem acesso ao turismo mesmo para as classes mais populares, porque tem programas, tem parcelamentos, tem facilidades, tem agências especializadas em pacotes específicos, tal. Então o turismo é bastante acessível. Está mais democrático. Está muito mais democrático, sem dúvida nenhuma. Agora, vem aumentando muito o estado de São Paulo, o turismo interestadual, o pessoal de outros estados, como eu falei, do Carnaval, vem para cá passar o Carnaval, ou visitar eventos, ou fazer compras, né? Quer dizer, tem uma movimentação muito grande de quem vem de outros estados para se abastecer aqui de compras, tanto para comercializar quanto para uso próprio. Então o estado de São Paulo está muito forte, e o turismo internacional crescendo muito. Hoje São Paulo é o principal hub aéreo internacional, né? Mas em termos do turista internacional que desembarca e que fica na cidade, a gente está quase chegando no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda tem uma permanência do turista internacional a lazer maior que São Paulo, mas a gente já está empatando lá, e o turismo de negócios aqui é muito maior. Né? Aí eu quero inverter agora a pergunta, Enio. A gente fez uma espécie de perfil de quem visita. Agora eu quero fazer um perfil de quem recebe, mas não simplesmente pessoas, mas cidades, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem algumas áreas que são conhecidas por alguma especificidade, né? E, por exemplo, o turismo de aventura, o turismo de compras, o turismo gastronômico, o turismo religioso, enfim, N, né, tipos, né? Então, você, Enio, para uma pessoa que não conhece o estado de São Paulo, claro que eu estou falando de um estado imenso com mais de 500 municípios, mas assim, como você apresentaria São Paulo, capital, e o estado de São Paulo para um potencial turista, para uma pessoa que não conhece o estado? Eu diria o seguinte: São Paulo tem uma característica muito importante no turismo que diferencia um pouco dos outros estados, dos outros destinos, que é a multiplicidade e diversidade. Essa característica da cidade de São Paulo, né? São Paulo tem tudo aqui agora, ela se espalhou um pouco pelo estado. Então,
polos econômicos específicos, né, como Campinas, como São José, o interior do estado na parte agrícola, polos gastronômicos, Serra da Mantiqueira. Hoje a gente produz vinhos aqui em São Paulo de altíssima qualidade, queijos, azeite, cafés, quer dizer, uma série de produtos. Destinos de parques, de diversões. Então, o litoral de São Paulo é muito rico, né? Claro, se você falar assim, Brasil, sol e praia, no mundo inteiro o pessoal vai pensar em Nordeste, porque tem aquelas imagens paradisíacas das praias longas. Mas quando você vai na diversidade geográfica das praias do litoral de São Paulo, do Sudeste em geral, é completamente diferente, é algo rico. Mata Atlântica, o turismo ecológico, tem vários, tem turismo de observação de pássaros, né? Tem uma série de modalidades, e São Paulo consegue oferecer todas elas, diferente de outros estados que são mais focados em algum modelo, algum tipo de turismo específico. Então, a diversidade aqui é muito grande. Eu acho que isso traz para São Paulo um potencial muito importante na economia. Hoje, o nosso setor de hotéis, restaurantes e bares, num número geral da economia, representa mais ou menos 55%, mais ou menos, 55% da economia geral do turismo, incluindo o impacto no comércio. Tá. O que significa? O turista, ele compra passagem de avião, passagem de ônibus, ele vem para cá, ele vai no museu, ele vai no parque, ele vai na loja comprar alguma coisa, comprar uma roupa, comprar alguma coisa, e ele fica em hotel, restaurante. Na economia do turismo, hotel, restaurante, bar, esse consumo de alimentação e hospedagem é mais ou menos 55%. E o nosso setor, hotéis, restaurantes e bares, no estado, está ali na casa dos 10% do PIB estadual. Tem variações dependendo do ano, claro. Isso varia um pouco, tal, mas é nessa escala. Nós somos mais ou menos 10% do PIB do estado. Para você ver a importância da economia do turismo e o quanto ainda pode ser feito no estado nesse sentido. É só pegar modelos internacionais, né? Porque a Espanha fez com turismo, a França fez com turismo, os Estados Unidos, né? A importância da economia do turismo no país. Então eu quero estender agora para o que me parece um problema ou um desafio, né? Podemos usar a palavra que a gente quiser aqui, que é a questão da logística. E quando você fala que o turismo é uma cadeia complexa, né? Um sistema complexo, me ocorre, por exemplo, que não adianta uma prefeitura, qualquer que seja, numa cidade a 200, 250 quilômetros da capital, investir no turismo se não tem estrada para chegar naquela cidade, né? Então, existe uma ação municipal, mas também tem uma demanda estadual. É o governo do estado que cuida, seja por concessão ou não, das estradas, das condições das estradas. Também a questão do financiamento, que pode vir aí por parte do BNDES, por exemplo, o Fomento Nacional, ou mesmo iniciativa privada, mas teria que ter aí um olhar público, um olhar do Estado. Esse desafio ainda é muito grande num estado como São Paulo? Esse desafio é gigantesco no país. Eu diria que o estado de São Paulo, ele está talvez um pouco melhor colocado, não só São Paulo, né? Alguns estados aí expoentes, como Bahia, enfim, eu não vou ficar citando estados aqui, que eu posso ser injusto com algum. Claro, né? Claro. Mas o estado de São Paulo, ele está um pouco melhor colocado nesse sentido, mas o turismo no país, culturalmente, ainda, na questão política, ainda é uma pasta. Você vai olhar os ministérios, vai olhar a história da troca de ministros de turismo. Há quanto tempo nós temos o turismo reconhecido como uma pasta que tem poder econômico no país, que é pouco tempo. Então ainda é um pouco uma moeda de troca política. O partido precisa botar um ministro lá, põe lá no turismo, né? Isso ainda ocorre. E o que mostra, eu estou falando de um aspecto simbólico, né? Mas o que mostra o quanto ainda falta uma consciência para que o turismo seja uma política pública de desenvolvimento social. O turismo, Felipe, ele é uma indústria limpa. Ele não é uma indústria poluidora. Ele é hoje um dos maiores geradores de emprego no país, emprego e renda. O setor de turismo compete ano a ano nos rankings aí com a construção civil, com o agronegócio. Ele gera
tanto o emprego quanto a construção civil, às vezes passa. A gente está sempre no ranking ali dos maiores geradores de emprego do país. Por setor. Nós somos a porta de entrada. Então, você ou alguém está aqui e tal, saiu do seu emprego, está cansado, tem uma aposentadoria, vou montar uma pousadinha, vou montar um barzinho, vou montar um restaurante ali, porque é gostoso, legal. Tá. Então, nós somos uma porta de escape e de entrada econômica nesse sentido. É o famoso, sempre quis ter um restaurante, sempre quis ter um café, alguma coisa. Isso, né? Exato. Nós recebemos o primeiro emprego, somos a maior porta de entrada do primeiro emprego. O jovem vai aprender a trabalhar, do aprendiz, né? Na cozinha, no salão, no bar, no hotel. Nós somos, talvez no ranking também, um dos maiores empregadores de mulheres. Mais quase 60%, mais 57% do nossa força de trabalho, contingente de trabalho é feminino. Então, assim, o turismo é uma indústria muito positiva e ela impacta 52 setores de atividade. Esse é o número acadêmico, talvez seja mais. Né? Então, o investimento no turismo, ele é de longo prazo, essa é a questão. Mas ele é sólido, ele traz retorno, é sustentável. Então, assim, é difícil entender como ainda não é uma política central, né, de desenvolvimento econômico. Política de Estado e não de governo. Exatamente. Porque de governo muda a cada 4 anos. É isso aí, enfim, não? Perfeito, é isso mesmo. O Enio, especificamente agora de bares e restaurantes, na época do aniversário de São Paulo, a gente fez um programa especial, a gente ouviu alguns representantes e eles eram, de certa maneira, unânimes ao dizer que o setor é um pouco cruel para quem tenta investir, porque é muito difícil. Quer dizer, aquilo que a gente estava falando agora, meu sonho é abrir um bar. Abrir. Mas o problema é manter. Exato. O primeiro ano, os primeiros 2, a mortalidade empresarial é muito grande. Exato. Eu queria que você falasse um pouco disso. E por quê também, né? Exato. É uma operação complexa, seja hotel, bar, restaurante, ou assim, nós falamos de buffets, falamos de entretenimento, eventos, né? É uma atividade muito complexa. Você falou do restaurante, falar um restaurante pequeno, simples, né? O número de produtos utilizados ali de abastecimento é gigantesco, a composição deles, a cascata de custos é muito complexa, é muito diversificada, quer dizer, como você calcular CMV, como você sabe, a operação de uma cozinha é muito complexa. Então, e tem que resultar tudo isso num serviço para o cliente humanizado, de alta qualidade, porque também o camarada vai lá, de repente, tá tudo bem, mas o garçom falou alguma coisa errada, ou o garçom não tá legal naquele dia, ele estraga o teu negócio. E aí você vai nas redes sociais e detona detona por causa daquilo. Então, assim, é muito sensível, é complexo e sensível. Então, logicamente, tem que ter um conhecimento, uma formação, um estudo sobre isso. Quer dizer, quem vai se aventurar nessa área tem que ter formação, tem que contar, aí dica para empreendedores ou jovens empreendedores, tem que contar muito com o apoio de outros. Na nossa federação, nós somos 20 sindicatos patronais que cobrem todo o estado de São Paulo. Nós temos escolas, nós temos apoio, temos consultorias, a questão trabalhista, a questão tributária, e novas modalidades vão surgindo, né? O delivery aumentando, crescendo muito, agora ainda bem, a gente vai acabar com o monopólio, vai ter um mercado um pouco mais, com mais concorrência no delivery. A mesma coisa a gente espera dos vales refeições. Que mudaram recentemente. Recentemente dos vouchers, né? Que é uma mudança muito positiva para nós. Então, é realmente complexo e, naturalmente, a mortalidade é muito alta, né? Você tem que estar bem estruturado e com conhecimento e com apoio para que o negócio... Mas é um bom negócio. É um negócio duro, tá? Você vê, cerca de 95% das empresas do nosso setor são micro e pequenas empresas. É muito difuso o setor, né? Muito espalhado. Mas você vê famílias inteiras se sustentando há muitos anos com esse tipo de negócio, né? Então eu acho que a preparação
e o conhecimento da gestão, e cada vez nós temos mais cursos, escolas e consultorias disponíveis para isso. Isso é muito importante para o negócio, sem dúvida nenhuma. E tem que ter aquela vocaçãozinha, né? Gente. Né? Isso é difícil, só tendo mesmo para saber. Agora, Enio, deixa eu te perguntar uma outra coisa, e é uma pergunta de dois lados, né? Eu quero te perguntar se o setor, aí falando de hotéis, restaurantes, pousadas, bares, cafés, se ele é caro. Mas a minha pergunta, como eu disse, ela tem duas chaves. O Felipe vai a um café. Aqui no estado de São Paulo, ele vai gastar muito. Eu sei que gastar muito é relativo também. Mas o outro lado da minha pergunta é, o Felipe quer abrir um café, um restaurante. O financiamento, o dinheiro, né? O crédito é caro no Brasil. Você acha que, de certa forma, é de acordo com o que se exige no mercado internacional? Enfim, eu queria que você fizesse um arrazoado dessa parte do custo. Tanto para quem está de um lado do consumidor, balcão, tanto para o empreendedor. Uhum. Eu vou te passar algumas informações que são muito importantes. Lógico, a gente está sempre falando, nossa, comer fora está cada vez mais caro, porque os custos são muito caros. A alimentação fora do lar, que é diferente da distribuição da alimentação, o que você compra no supermercado, ela nos últimos anos ela teve um aumento no seu preço final, quase 16%, cerca de 16% a menos do que a alimentação no supermercado, na feira, no supermercado. O nosso setor vem represando aumentos. O problema está na inflação e principalmente na inflação do alimento. Depois também na inflação de serviços, né? A gente, claro, como o trabalhador tem inflação, o alimento na casa dele é mais caro, chega uma hora é inviável o salário que ele tem para fazer aquilo. Então os aumentos salariais, as reposições salariais no nosso setor, elas sempre vão acima da média nacional. Nas nossas convenções coletivas que fazemos com os sindicatos dos trabalhadores, a gente sempre faz essa regulação do mercado de trabalho, é a nossa função, né, é uma das nossas funções. Nós sempre estamos tentando e buscando e entendendo o lado social e fazendo reajustes maiores do que a média. Porque senão a gente não retém a mão de obra. Tá. Né? Não é porque, não dá para falar que o empresário é bonzinho, não. Cada um tem o seu papel, mas é porque a gente precisa fazer isso como estratégia. É estratégico. É estratégia. Então, o problema não está no estabelecimento, no restaurante, o problema está na economia e na fortíssima pressão inflacionária. E aí quando você vem com alguns monopólios que nós estamos conseguindo acabar de fornecimento de serviço, estamos conseguindo romper com eles agora, esses custos aumentam muito mais. Do lado do empresário, aí é um problema estrutural brasileiro, né? O nosso crédito no banco é muito caro, sempre foi. Para qualquer coisa. Você vai comprar um carro parcelado, você vai pagar quase o dobro do carro no final do parcelamento. Então, assim, o nosso crédito é muito alto. E as linhas específicas para o pequeno empreendedor, elas existem. Mas elas também exigem uma certa, digamos, educação financeira. Você vai fazer um business plan para pegar um dinheiro num banco público, por exemplo, num BNDES, ou aqui no estado de São Paulo tem Invest SP, tem várias linhas aí que são interessantes, mas você precisa de uma estruturação econômica, porque senão não libera. Então essa é uma questão que a gente vem cutucando há muito tempo, para que a gente consiga ter mais facilidade, mais microcrédito e querer que todo empresário esteja com uma formação financeira pronta, não é real, não é verdade, né? Então a gente precisa adaptar. Não é fácil, eu acho que o cenário vem melhorando aos poucos, mas a gente tem um problema, de um lado inflacionário, principalmente no alimento. A inflação do alimento há muitos anos ela vem sendo superior, ela vem puxando o IPCA, né? Ela é muito mais alta do que a média, e nossa taxa de juros para crédito ainda é um pouco extorsiva, né? A gente precisa rever um pouco essa questão através de políticas públicas. Sim, mas aí eu te pergunto, Enio, se não tem um quebra-cabeça que é de difícil resolução, porque a inflação, ela corrói
o bolso, né, a conta bancária do brasileiro, do paulista, do paulistano de modo geral, e ela prejudica o setor. Por outro, então, aí o Banco Central vai lá e segura a nossa Selic. Exato. E aí o dinheiro continua sendo caro e prejudica o setor também. Então, qual que seria tem um meio termo? Olha, tem uma mágica? Olha, é uma questão estrutural muito antiga no país. A gente vem de cenários lá antes do Plano Real, catastróficos, não é? Depois, com o Plano Real, isso melhorou bastante. Hoje nós estamos numa certa estabilidade, quer dizer, nós estamos numa relação real-dólar mais ou menos estável há bastante tempo. Nós estamos com uma demanda em crescimento porque o mercado é pujante, a economia do país é muito forte. E isso vem segurando. Agora, falta um pouco de uma visão de longo prazo estrutural das áreas econômicas, principalmente Brasília, logicamente, porque é de lá que pulveriza toda a política econômica do país, uma visão aí de como poder minimizar esse impacto. Nós ainda temos muita dificuldade nesse sentido e não é no nosso setor, é em todos os setores. Em geral, exatamente. Enio, está chegando ao fim a nossa conversa, mas eu quero terminar fazendo um desafio para você. Este que conversa com você não conhece São Paulo, não tem a menor noção do estado de São Paulo. Eu ganhei uma semana para passear pelo estado de São Paulo. Indica aí qual seria o meu roteiro. Bom. Eu costumo falar para os estrangeiros, às vezes, quando vem para São Paulo, eu falo o seguinte: você vem para o Brasil? Vem. Quanto tempo você tem de viagem no Brasil? Eu tenho 10 dias. Tudo bem, então você para em São Paulo, conhece aqui, depois você vai para o Rio, depois vai para a Bahia, depois você vai para eu dou alguns destinos, né? Quanto tempo você tem? Eu tenho 4 dias. Eu falei, então fica na cidade de São Paulo, porque na cidade de São Paulo você vai ter uma fotografia do Brasil inteiro. Então, tanto a cidade quanto as regiões do estado, elas têm essa pluralidade como característica. No estado de São Paulo em si, eu atualmente, aí é uma questão pessoal, né? Claro. Eu atualmente estou muito interessado em todo o desenvolvimento que está havendo na Serra da Mantiqueira, em função da gastronomia. Eu sou um fanático da gastronomia, estou ligado à gastronomia. Então eu acho que você fazer o seu passeio atrelado a rotas gastronômicas, você vai ter sucesso com certeza. Você não vai se arrepender. Vou gastar bem essa semana. Exatamente. Tá certo. Nós recebemos aqui no A Cidade é Sua, na TMC, o Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Uma conversa muito simpática, esclarecedora, vários aspectos, várias camadas. Já fica o convite para você nos visitar em outras oportunidades e muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. A TMC, estou sempre à disposição. Volto sim. No A Cidade é Sua de hoje, a gente vai conversar com a Alessandra Andrade, presidente da São Paulo Negócios. Vamos falar bastante sobre as perspectivas de 2026, investimentos também aqui para a capital paulista. Ale, muito obrigado por nos atender, seja bem-vinda. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, uma rádio que eu ouvi a minha vida inteira. Muito bom, obrigada pelo convite. Muito bom. Para a gente começar a nossa conversa, Ale, né, eu acho que é interessante trazer o nosso ouvinte aqui do 100.1. Eu vou começar te perguntando, o que faz exatamente a São Paulo Negócios? A São Paulo Negócios é a agência de atração e retenção de investimentos da cidade de São Paulo. A gente sempre falava agência de atração de investimentos, mas não adianta a gente só atrair investimentos se os investimentos estão aqui e forem embora, né? A gente vai só enxugar gelo. Então, atração e retenção. E o que a gente está querendo dizer com isso? Basicamente, nós atuamos em 4 pilares. O primeiro é a gente fazer com que mais empresas nasçam na cidade de São Paulo ou migrem para a cidade de São Paulo. Isso já é um número expressivo hoje aqui na capital e a gente faz todo esse trabalho de facilitar e desburocratizar que grandes negócios aconteçam na cidade de São Paulo. A gente faz mesmo que um atendimento one-to-one para as grandes empresas, para os grandes investimentos. O segundo é a parte de transformar São Paulo como um hub de inovação mundial. Legal. Então, a gente
trabalha levando São Paulo em diversas feiras, em diversos encontros, mas também na atração de grandes eventos para a cidade de São Paulo. E aí já fica o spoiler, que aqui em 2026 a gente traz 2 grandes novos eventos, um que acontece em maio, que é o São Paulo Innovation Week. Olha lá. Ele vai acontecer no Pacaembu, na Praça Charles Miller e na FAAP. São 3 dias de um grande festival de inovação. São mais de 2.000 palestrantes, 2.000 speakers, então algo bem grande. E em agosto a gente tem o SP2B, que é o São Paulo Beyond Business, que é um outro festival de inovação, num outro formato. São 8 dias de ocupação do Parque do Ibirapuera, também trazendo diversos speakers internacionais, muitas trilhas, muito conhecimento. E aí, vou aprofundar um pouquinho, se você me permitir, Claro. Rafa, a questão de que esses eventos têm o nome de São Paulo, né? Então a gente tem não só trabalhado de trazer bons conteúdos, mas que esses conteúdos tenham projeção internacional e essa projeção leve o nome da cidade de São Paulo. Acho que São Paulo perdeu um pouquinho de tempo em ser marqueteiro, né? Porque o Rio é marqueteiro. E a gente sempre trabalhando bastante e tal, mas sem ser marqueteiro. Então acho que ter o nome de São Paulo ligado a esses grandes festivais, para a gente é importante. O terceiro pilar nosso de atuação é a internacionalização das empresas paulistanas. É ajudar as empresas que estão aqui na cidade de São Paulo a se projetar internacionalmente, a vender internacionalmente. Então, a gente ajuda desde definição de mercado, pesquisas, a gente faz uma série de missões, levando essas empresas, criando matchmaking para que esses negócios se efetivem. E a quarta missão, a gente tem um papel importante no processo de desestatização da cidade de São Paulo. A gente tem todas essas PPPs, essas concessões, e as pessoas não sabem, mas existe uma governança muito importante, né, na cidade de São Paulo para que esses processos ocorram. Então, você tem uma secretaria de desburocratização que define exatamente, falei de desburocratização, estou com a palavra errada na cabeça, que é a Secretaria de Privatização, é que eu estou com burocratização na cabeça, gente, desculpa. A Secretaria de Privatização que faz o estudo de onde essas concessões precisam acontecer. Você tem uma outra empresa do município, que é a SPP, que é a São Paulo Parcerias, que faz a modelagem do negócio, quer dizer, como é que isso deve ser ofertado ao mercado. E, por fim, você tem a São Paulo Negócios, que faz a relação com o investidor. Então, quem define quais são os projetos não diz como vai ser ofertado e quem oferta não fala com o investidor. Tudo isso para que tenha uma governança, que tenha seriedade, para que os processos sejam cada vez mais transparentes. Então, a gente atua nesses 4 pilares e parece que é pouco, mas tem muito trabalho, porque São Paulo é gigantesco. Mas já parece muito, já parece muito. Inclusive, Ale, né, é interessante e muito boa a sua explicação sobre o que faz a São Paulo Negócios, porque muita gente, a audiência pode se confundir, o que é secretaria, o que é São Paulo Negócios, eventualmente o que é SP Tours, que tem a ver com especificamente os eventos, e realmente uma boa explicação, e inclusive com informações aí sobre alguns festivais que já vão acontecer nesse ano. E pensando aqui, falando sobre esse ano 2026, quais os principais focos, então, de atuação, a estratégia da São Paulo Negócios pensando nesses próximos meses? Bom, a gente está sempre de olho na atração de investimentos, no atendimento de grandes empresas, para que elas venham para São Paulo. Só para ter uma ideia, desde o início da gestão do Ricardo Nunes, de 2021 até o final de 2025, 869 mil empresas abriram na cidade de São Paulo. Olha lá. E também a gente gosta de falar dos MEIs, né? Foram mais de 185 mil MEIs que nasceram aqui na cidade de São Paulo. Então, é um mercado muito forte. A nossa economia está cada vez mais forte. O nosso nível de desemprego é recorde de baixo na história. Assim, nunca a gente teve tão pouco desemprego na cidade de São Paulo. O que mostra que a gente está com um mercado muito aquecido. Porque se a gente tem uma população plenamente empregada, ocupada, trabalhando, você tem mercado consumidor. É verdade. E se você tem mercado consumidor, você faz com que mais empresas abram. Então, a gente tem olhado muito para as
para o que é nato da cidade, né? Então, e São Paulo tem virado cada vez mais uma cidade de serviços, uma cidade de tecnologia. Então, a gente tem olhado muito para toda essa parte de hospitalidade também. A gente olha com muito carinho para o varejo, que tem crescido bastante, que são oportunidades também grandes de levar as nossas marcas para o exterior. E a gente tem olhado também para um mercado que até então, acho que as pessoas sempre ouvem falar, eu estou indo para São Paulo porque eu vou no médico, eu vou fazer alguma coisa, você que já morou fora, né? Que é o mercado de turismo hospitalar. Olha só, interessante isso. Turismo de saúde, de uma maneira geral, é um mercado que hoje representa 49,7 bilhões de reais ano na cidade de São Paulo. Nossa, essa quantia anual, então. Anual. E o que eu quero dizer com esse turismo de saúde? Significa que uma pessoa pernoitou na cidade de São Paulo por pelo menos uma noite com o objetivo de algum tratamento de saúde. Pode ser odontológico, uma cirurgia, um médico que veio. Nossa, eu não fazia ideia dessa informação. É gigante, né? É gigante. E São Paulo tem se posicionado muito forte como um destino de saúde, porque a gente pensa sempre trabalho, né? Você fala São Paulo, eu vou lá para São Paulo fazer negócio. Mas mais do que isso, assim, acho que o que todo mundo fala que São Paulo é cinza, né? São Paulo está demonstrando que tem muitas cores. Então, eu acho que São Paulo é verde por causa da saúde, né? Por causa do meio ambiente, os parques que estão cada vez mais importantes na cidade, ganhando espaço. Você tem toda a parte do comércio da cidade, o nosso varejo extremamente forte, que é impulsionado pelo turismo, tanto de saúde quanto pelo turismo de negócios, os grandes eventos, né? Estão aí conseguindo a data para fazer um grande evento na Paulista, também fazer os grandes shows abertos à população. Então, acho que São Paulo tem ficado cada vez mais interessante. Muito bom. E diante dessa sua resposta, me veio uma dúvida que eu acho que pode ser a mesma dúvida do nosso ouvinte, enfim, quem nos acompanha no 100.1 ou no YouTube, nos aplicativos, né? As principais oportunidades de negócio em São Paulo, então, você elencou algumas aí, mas as principais estão mais ou menos onde? Olha, se eu te falar onde que você não perde dinheiro de jeito nenhum, é mercado imobiliário. Olha lá. O mercado imobiliário, principalmente com os PIOs, né, que estão possibilitando que grandes incorporações aconteçam, que se façam, né, estruturas grandes. Eu acho que é um mercado extremamente forte, os leilões que estão envolvidos nisso, mas, de uma maneira geral, como eu estava falando no começo, tudo tem uma lógica, né, uma coerência. Quando você tem uma população plenamente ocupada, quando você tem um mercado consumidor, você tem as empresas nascendo, e a gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores, né, antes, sobre a volta, né, como São Paulo mudou pós-pandemia. Então, você tem as empresas voltando para o presencial, né, quem saiu da cidade de São Paulo para morar no interior na pandemia, na praia, já está voltando. Então, é um mercado que está extremamente ativo. E outro que eu acho que também é um oceano azul para a cidade de São Paulo é o entretenimento, a cultura. É porque a gente muitas vezes olha a cultura, né, como uma política social, e não, é um mercado extremamente forte. Eu acho que no mundo não tem uma cidade que consegue reunir um portfólio de espetáculos tão interessante como São Paulo, ficando atrás só de Londres e Nova York. Então, é um mercado extremamente forte, esse mercado cultural, e que gera muito emprego, né, gera muitas oportunidades. E tecnologia, né, não tem... Eu acho que não é específico de São Paulo, é do mundo. Mas eu gosto muito quando a gente fala dos investimentos econômicos em cultura, porque é aquilo que a inteligência artificial não pode fazer, né? Só a gente pode fazer. Só a gente pode fazer. Isso, a gastronomia de São Paulo. Então, assim, acho que são mercados extremamente interessantes, que fogem, né, daquela visão financeira, burocrática, de escritório que a gente tem muitas vezes de São Paulo. Em relação à cultura, Ale, como que a São Paulo Negócios atua quando eventualmente vai ocorrer ali, sei lá, uma apresentação com muita gente, algum evento mesmo que vai ser realizado em São Paulo, que muita gente vai comparecer, gente vindo de fora para a capital paulista?
lista, vocês fazem um mapeamento desses eventos? Como que é feito também o diálogo com a prefeitura em relação com o prefeito Ricardo Nunes, por exemplo? Então, a gente tem uma estrutura muito organizada na prefeitura e, para mim, isso também é novidade, gente. Eu venho do mercado privado e eu acho que as pessoas não conhecem. Então, quando eu passei a viver nesse mundo, eu fiquei, de verdade, extremamente bem impressionada com a compartimentação que existe, mas com o diálogo que também existe entre todas as empresas e secretarias. Então, quando tem um grande evento, você, obviamente, tem as empresas que estão envolvidas. A São Paulo Negócios, sempre com o olhar de business, né? Então, relacionamento com os empresários, com os patrocinadores. Você tem a SP Cine, que seria uma São Paulo Negócios para o audiovisual, então, que faz um trabalho muito interessante, principalmente para estimular, né, que mais produções audiovisuais venham para São Paulo. E aí a gente está falando de Netflix, né, que abriu um mega escritório aqui. Então, a gente está falando de grandes empresas e que representam bilhões de reais na nossa economia. E, Ale, há algum tempo atrás, né, você chegou até a citar o exemplo do Rio de Janeiro, as pessoas pensavam em evento, pensavam, consequentemente, né, falando em Brasil, claro, no Rio de Janeiro. São Paulo é o lugar onde as pessoas trabalham e mais um pouquinho de trabalham e só trabalham, né? E a gente vê que hoje em dia a capital paulista, aqui a cidade de São Paulo, virou também um polo cultural realmente impressionante, né? A quantidade de eventos que acontecem em São Paulo é impressionante. Qual que é a importância, né, de tudo isso que acontece anualmente em São Paulo para São Paulo Negócios? É extremamente importante. Assim, a gente já trabalha nessa captação de investimentos. E o que isso quer dizer? Eu tenho minha cola aqui, sabe, Rafa? Porque, são muitos números. Aí. Não, mas a gente fez, nesse 1 ano que eu estou na São Paulo Negócios, a gente trabalhou diretamente na atração de 3,3 bilhões de reais para a cidade de São Paulo. O que isso representa? Isso representa 23 mil empregos. Então, quando a gente começa a falar, a gente não está só atraindo uma empresa, um CNPJ. A gente está atraindo que essa empresa vai consumir dos fornecedores da cidade de São Paulo, que essa empresa vai se alocar aqui, que os funcionários vão ser contratados em São Paulo. Então, isso gera um mercado muito maior do que a gente pensa quando a gente está falando dos 3,3 bis investidos diretos por essas empresas. Então, eu acho que isso é extremamente importante e fazer isso é o papel de manter São Paulo sempre ativa e sempre pioneira para que ele fique movimentado. E aí, quando a gente está falando de eventos, você falou agora, Rafa, não sei se as pessoas sabem, acontecem em torno de 2.000 eventos empresariais por ano na cidade de São Paulo. Eu tive essa semana, por exemplo, na abertura de uma feira chamada Marmomac. Marmomac. É uma feira de mármore. Vem gente do mundo inteiro para comprar mármore. E você fala, mas São Paulo produz mármore? Não, São Paulo não produz mármore. Mas São Paulo negocia mármore. Então, São Paulo acaba sendo também a vitrine de diversos mercados brasileiros para o exterior. Então, a gente trabalha também auxiliando nisso e posicionando São Paulo como esse grande hub do Brasil internacional. As feiras de inovação, tecnologia, né? O ano passado, 2025, né, para a gente não se confundir, porque o ano está começando aqui, 2026, mas eu me lembro da quantidade de feiras, eventos relacionados à tecnologia, à inovação, que foram realizados aqui em São Paulo. E você citou o mercado internacional agora, eu queria te perguntar como que a São Paulo Negócios se mantém conectada com o mercado internacional. A gente tem várias cidades muito grandes, né, na América do Sul aqui, além, claro, das outras capitais no Brasil, mas tem Buenos Aires, tem Santiago, no Chile, outras capitais, cidades muito importantes também no continente europeu. Como que vocês se mantêm atentos a tudo isso que acontece? A gente tem um time relativamente pequeno, né? A cidade de São Paulo, ela é extremamente ativa. Então, eu vou trazer exemplos práticos, acho que é mais fácil, legal, né? A gente tem agora um grande festival de inovação que acontece em Austin, né, que é o SXSW. Então, a gente tem, junto com o governo do estado, a Casa São Paulo, que é um dos lugares, que é um dos melhores points do SXSW, onde
torno de 200 a 300 mil pessoas passam e têm um pouco da experiência do que é estar em São Paulo, conteúdos relacionados a São Paulo, então a gente faz uma divulgação muito grande. Nesse mesmo período está acontecendo um grande evento de urbanismo internacional na França, chamado MIPIM. Então, a gente tem um painel lá para colocar todas as grandes transformações urbanas da cidade de São Paulo. Então, a gente vai fazendo a presença da cidade em diversos setores, em diversos países, sempre com destaque, sempre mostrando o que a gente está fazendo aqui. A gente tem agora essa mudança do centro do governo estadual para o nosso centro da cidade de São Paulo, e isso tem um impacto urbanístico gigantesco, uma oportunidade de investimento para grandes empresas, para grandes incorporadoras. Você que já viveu um pouquinho do centro, você sabe a transformação que ele já está e o quanto isso ainda vai impactar. Isso é um fato, né? Realmente, eu já morei na região do centro de São Paulo, já trabalhei também. Inclusive, onde que fica especificamente a São Paulo Negócios? Podem ir visitar a gente, Rua Líbero Badaró, número 293, conjunto 12D, 12C. Pode aparecer lá, a gente não se esconde. É quase né? em frente à prefeitura, então. Bem né? em frente, a gente está ali no Viaduto do Chá. Então, uma coisa interessante, Rafa, é que esse prédio, que é o Conde Prates, ele tem a entrada pela Líbero Badaró, mas tem também pelo Vale do Anhangabaú. Olha lá. E embora eu seja paulistana, nasci, fui criada, eu brinco também. que eu sou paulistana de andar de meia, né, no apartamento. Sou paulistana, entende isso? Eu entendo que eu também faço isso. Porque assim, a gente não tem quintal, mora em prédio, se você anda de chinelo, né, bate no andar de baixo, então criança se acostuma para não andar descalço, anda de meia. Então eu sou paulistana, daquelas que anda de meia no apartamento, mas eu tive muito pouco no centro na minha vida. Assim, embora eu tenha sido vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo por 3 mandatos, antes disso, né, tenho 20, 30 anos de Associação Comercial de São Paulo, eu sempre ficava ali na Boa Vista, mas não entrava no meio. Assim. Como é que você falou ali na... Eu ficava só na bordinha, na beiradinha, né? Igual na piscina funda, que você só põe o dedinho. Então, era um pouco isso. Eu nunca tinha passeado pelo Viaduto do Chá, eu nunca tinha ido no Vale do Anhangabaú, e hoje eu faço isso com tanto prazer, e quando eu recebo as pessoas no nosso escritório, eu tenho um orgulho tão grande de mostrar no que o centro de São Paulo está se transformando, a paisagem urbanística que é lá. Agora a gente está reformando todas as calçadas daquele calçadão que vai ampliar e vai favorecer ainda mais o comércio. E as pessoas falam, ninguém vai para o centro. Mudou de um jeito que agora a gente tem hora para almoçar no centro. Se você vai almoçar tipo 1h da tarde, os lugares estão lotados. Estava comentando que tem uma padaria que eu gosto de comer, e se eu deixar para ir 1h da tarde, eu não consigo comer na padaria. Eu tenho que ir ou antes, meio-dia, ou ir almoçar 2h da tarde. Bom demais, conversa boa, didática também com a Alessandra Andrade, presidente da São Paulo Negócios aqui no A Cidade é Sua. Ale, muito obrigado, viu, por nos atender. Eu que agradeço, Rafa. Conte comigo sempre. Um beijão para todo mundo. E precisando, procurem a São Paulo Negócios, porque a gente tem um lema, Rafa, que eu não falei aqui. Qual que é o lema? Boa. São Paulo não perde negócios. Olha então lá. Procura a gente, que a gente sempre vai dar um jeito de fazer com que o seu negócio aconteça. Tá certo, então, Alessandra Andrade, aqui no A Cidade é Sua, você nos acompanhando, além, claro, no 100.1 FM em São Paulo, mas também o nosso canal do YouTube, o TMC News BR. Aproveite e ative o sininho, compartilhe, se inscreva, e também o aplicativo da TMC, o Transamérica TMC. Você consegue baixar, né, no seu smartphone, no seu celular, e consegue acompanhar e escutar a TMC em qualquer região do planeta Terra. Se estiver em Júpiter, você consegue acompanhar a TMC, a Transamérica, que agora é TMC. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Transamérica.